Olá, pessoal. Espero que tenham tido um bom final de semana, que esteja tudo bem com vocês, e com os familiares e amigos. Muito bem. Hoje começamos a conversar sobre a fisiologia do sistema urinário. Tá? O sistema urinário não é formado apenas pelos rins, mas as principais funções que envolvem o sistema urinário acontecem nos rins, especialmente na unidade funcional dos rins, que talvez vocês conheçam, que nós chamamos de néfrons, tá? Então, tudo que nós falarmos daqui em diante sobre os rins, na verdade, acontecem, ou entendam, né, que acontece nos néfrons, que é a unidade funcional dos rins. Vocês estão vendo que eu listei aqui algumas das funções renais, certo? Primeira delas aparece que os rins são muito importantes, fundamentais, tá? Sem eles talvez não aconteça isso. Isso o quê? A regulação homeostática, especialmente o equilíbrio hidroeletrolítico, né? A quantidade de água circulante e de eletrólitos nesta água. Então, o rim é fundamental, nós estamos constantemente filtrando essas substâncias. Nós estamos constantemente, né, o nosso rim está constantemente de acordo com a nossa volemia, né, ou seja, o nosso volume sanguíneo, o nosso rim está constantemente ajustando, vai eliminar mais, vai produzir mais urina e liberar mais água e eletrólitos e outras substâncias na urina, ou vai produzir menos urina e, consequentemente, liberar menos dessas substâncias na urina, né? O excretar, né? Eliminar na urina significa excretar. Então, é muito simples da gente perceber isso, né? Em dias muito quentes, como esses que já tivemos, e provavelmente se aproximam outros, né? Nós suamos mais, né? Temos mais sudorese, consequentemente, como estamos eliminando água e eletrólitos pelo suor, nós vamos produzir menos urina, certo? E, consequentemente, vamos eliminar menos água na urina, já que estamos eliminando mais água no suor, através da sudorese, né? Em dias frios, é exatamente o oposto, né? Nós que temos o costume aqui no Rio Grande do Sul e também em outras partes do Brasil, né? Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, enfim, de consumirmos o mate, né? Tomamos o mate e quando a gente toma mate, a gente não está com sede, na maioria das vezes, a gente consome a água, né? Toma mate porque é um hábito. Então, aquela água que nós estamos ingerindo no mate não é uma água que nós estamos ingerindo porque estamos desidratados, com sede. Não, é um hábito. Então, não é necessário naquele momento. E em dias frios, né, que o mate apetece mais ainda, como suamos pouco e ingerimos a água do mate, vamos, obviamente, produzir mais urina, né? E eliminar mais água. Tudo isso para mantermos a volemia, né? O nosso volume sanguíneo dentro do equilíbrio, né? Ou seja, sempre buscando a homeostase, né? A regulação homeostática. É assim que o nosso organismo trabalha, né? Você já vem observando isso ao longo da fisiologia. Uma outra função que também é fundamental, nós temos três mecanismos de manutenção do equilíbrio ácido-básico do sangue, né? Então, esses três mecanismos são a respiração, né? O sistema respiratório, os tampões, que são aquelas substâncias
que tendem a neutralizar o pH, né? Substâncias tampões na nossa corrente sanguínea, que são os tampões químicos do nosso sangue, são algumas substâncias circulantes que têm a função tamponante, então, sistema respiratório, tampões químicos da corrente sanguínea e sistema urinário são os três mecanismos que nós temos para manter, né, o equilíbrio ácido básico do nosso sangue, ou seja, o equilíbrio do pH sanguíneo, né, em outras palavras, que é a relação de substâncias ácidas e de substâncias básicas que estão circulando, né? O pH do nosso sangue varia normalmente entre 7,35, 7,45. Tá? Uma condição de acidose metabólica é mais comum que a alcalose metabólica, embora ambas possam ocorrer, e nenhuma delas é desejável. Tá? Então, é muito importante que nós mantenhamos o pH sanguíneo dentro daquela faixa 7,35, 7,45. E na medida em que os rins eliminam mais íon hidrogênio ou menos íon hidrogênio, principalmente através do íon hidrogênio, mais ou menos na urina, o rim participa muito dessa manutenção do equilíbrio ácido básico. Evidentemente que eliminando mais ou menos íon bicarbonato também, né, o íon bicarbonato é uma substância tamponante, né, que tende a alcalinizar o pH quando falta substância ácida, né? Quando há um declínio de substâncias ácidas. Então, o rim é muito importante nessa regulação do pH sanguíneo, de uma forma né, bem importante. Uma outra função renal é a de excretar resíduos, né? Talvez a urina seja o meio que nós excretamos a maior quantidade de substâncias que não são mais importantes para nós, que não são mais necessárias para o nosso metabolismo, nós eliminamos principalmente através da urina, através das fezes, alguma coisa também através da sudorese, também alguma coisa através da respiração, né? Mas principalmente através da urina e das fezes nós eliminamos resíduos, né? Também a mesma coisa serve para substâncias estranhas, né? Tudo aquilo que a gente ingere no alimento, por exemplo, os corantes, né? Que estão ali presentes no alimento, às vezes para torná-lo mais atraente, né? Para nós, do ponto de vista visual, talvez olfativo, gustativo até, mas que não são utilizados pelo nosso organismo nem para produzir proteínas, nem né, não nos servem para o nosso metabolismo, a gente acaba eliminando eles muito nas fezes e na urina. Mas, por exemplo, a gente consome beterraba, né? Um exemplo me ocorreu aqui. Rapidamente, tem corante ali, é natural, mas tem substâncias que servem como corante, que atuam como corante, né? E rapidamente a gente observa uma mudança na coloração da urina, né? Assim como outros tantos alimentos, né? E ainda, obviamente que o rim não é uma glândula, todos já sabem disso, né? Mas algumas substâncias que se enquadram naquele conceito de hormônio são produzidos aqui nos rins. Por exemplo, a, a eritropoetina, que vai lá na medula óssea estimular a síntese de eritrócitos, certo? A renina também é uma substância produzida nos rins que vai agir na vasoconstrição, né, na diminuição da luz dos vasos, vasoconstrição periférica, e que também é produzida nos rins, né? A vasopressina, a renina, ela tanto se enquadra num conceito hormonal, mas na maioria das vezes ela também é considerada uma enzima, né? Mas enfim, são substâncias produzidas no rim e que têm uma ação sistêmica. O principal exemplo quando se fala de hormônio é a eritropoetina, né? Que é uma substância, repito, o nome já indica, estimula a síntese de eritrócitos, que são
as hemácias ou glóbulos vermelhos, né, como vocês preferirem. Muito bem, então essa é uma parte para destacar as funções do sistema urinário, e que são muito importantes, né, na medida em que participam da manutenção do pH, da manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e da excreção de resíduos e substâncias estranhas, principalmente. Isso é de interesse de vocês, né, porque isso está diretamente relacionado com a ingestão ou não, né, ingestão de alguns alimentos, né, certo? Vamos adiante, então. Vou relembrar para vocês, nas próximas 2 ou 3 figuras, a, a anatomostologia renal. Tá? Antes disso, só lembrá-los, né, o que eu falei antes, os néfrons, eles são a unidade funcional dos rins. E por questões didáticas, os néfrons são divididos em elementos vasculares, que são, na verdade, os vasos sanguíneos que irrigam o néfron, né? E os elementos tubulares, que são as porções propriamente ditas do néfron. Então, acho que vocês já viram, a gente vai rever que os néfrons eles são divididos, né, didaticamente em porções. E estas porções, ou partes do néfron, a gente chama de elementos tubulares do néfron. Repito, os elementos vasculares do néfron são aqueles vasos sanguíneos que estão em contato direto com os néfrons. Uma coisa que eu tenho dito para vocês ao longo da Fisiologia 1 e depois aqui na Fisiologia 2 também, e agora eu vou repetir mais uma vez, é que, especialmente aqui nos rins, assim como lá no trato digestório, imaginem que há uma constante troca de substâncias entre elementos vasculares e elementos tubulares do néfron. Ou seja, em outras palavras, vou repetir a mesma coisa, em outras palavras, lembrem sempre que existem constantes trocas entre sangue e as porções do néfron, ou seja, o néfron, entre sangue e o néfron e o sangue, tá? Constantes trocas. Essas trocas, na verdade, respondem por três processos, que eu vou me estender um pouquinho nessa figura e já vou colocar aqui embaixo, ó. Então, na verdade, pessoal, essas constantes trocas entre sangue e néfron e sangue, possibilitam que ocorra 3 processos lá no néfron que são, na verdade, fundamentais ou que respondem pelas funções dos néfrons, certo? Um desses processos é a filtração glomerular. A filtração glomerular. Como é difícil escrever com essa canetinha. Filtração glomerular. Tá? O outro é o que a gente conhece como reabsorção. Não é absorção, é reabsorção. Absorção, nós falamos dela lá no sistema digestório, né? Aqui é reabsorção. Mais adiante, vocês vão ver por que é reabsorção e não absorção. Então, vou abreviar, tá? Reabsorção renal. E um terceiro processo, que é o processo de secreção renal. Ah, de novo esse termo, professor, secreção, já falamos de secreção lá nos hormônios, né? Secreção hormonal. Falamos de secreção ali no trato digestório, onde, né, muitas substâncias são secretadas na luz do intestino, do estômago, na corrente sanguínea, no próprio tecido intersticial, e agora me aparece secreção de novo. Sim, existe secreção renal, que a gente vai ver o que é essa secreção renal. Ela é um pouco diferente da secreção hormonal e também um pouco diferente da secreção lá do trato digestório, muito embora ainda seja passagem de substâncias através das células epiteliais do néfron
ou seja, neste caso aqui, do sangue em direção à luz do néfron. Então, esses três processos, na verdade, são constantes trocas de substâncias entre os elementos vasculares, o sangue, e os elementos tubulares do néfron, ou seja, o néfron propriamente dito. Tá bem? Vamos adiante. Aqui, ó, para relembrá-los, que vocês estão vendo um desenho, uma representação do rim, né? Uma representação do rim, e ele fez rapidamente aqui, né? E os rins têm aquela porção mais interna, que é medula, que é a região medular do rim, tem a porção mais externa, que é a porção cortical dos rins, certo? E tem esta porção bem interna aqui, ó, bem central nos rins, né? Esta porção aqui, ó, que é chamada de, pelve renal. Pelve renal. Eu sempre dou um exemplo meio grosseiro, assim, que se vocês pegarem um pêssego, né, cortarem o pêssego ao meio, tirarem o caroço fora e ficarem com a metade do pêssego na mão e vocês olharem assim de frente, aquele espaço onde estava o caroço, né, aquilo ali é mais ou menos representa bem a pelve renal, uma espécie de cavidade na parte central dos rins. E aqui, ó, nesse quadrado que ele mostra, nessa janela, né, que ele mostra ali, ó, ele destacou ali 2 néfrons, né? Tem um néfron mais para a esquerda, aqui, e tem um néfron, que vocês estão vendo ali, mais para a direita, certo? 2 néfrons representados aqui, ó. Muito bem. O que eu chamo a atenção de vocês é que no rim existe 1 milhão de néfrons, tá? Mas se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que os 2 néfrons, e na verdade são todos os néfrons que fazem isso, eles chegam até a pelve renal aqui, ó. O néfron, pessoal, se vocês não lembram, o néfron é uma porção, uma estrutura que tem luz, que tem lúmen, ou seja, é um cano, é um caninho, certo? O néfron é um caninho. Ele é cheio de voltinhas e tal, mas ele é um cano. E dentro do néfron, o néfron é preenchido por um líquido, que se chama de fluido glomerular, ou líquido glomerular, certo? Então, vocês estão vendo 2 néfrons aí, e a mesma coisa para todos. Esse líquido glomerular, ou fluido glomerular que preenche o néfron, esse líquido é o destino de muitas substâncias que vêm do sangue e caem no néfron. Na verdade, caem nesse líquido glomerular. E muitas substâncias que saem do néfron, na verdade, saem do fluido glomerular e retornam para o sangue. Tá? Isso é filtração, é reabsorção e é secreção. Então, há constantes trocas entre o sangue e o fluido glomerular e vice-versa. Todas essas trocas que acontecem entre sangue, fluido glomerular e sangue, acontecem no néfron. No néfron, tá? Depois que o fluido glomerular cai na pelve, este líquido, né, que está no interior dos néfrons, depois que esse líquido cai na pelve renal, ele é urina. Por que ele é urina? Porque ele já não sofre nenhuma alteração. Enquanto ele está no interior do néfron, ele está trocando substâncias com sangue, mandando substâncias para o sangue, recebendo substâncias para o sangue, tudo vai depender das concentrações de uma determinada substância no sangue e no fluido glomerular. E também da necessidade de manter esta substância mais tempo circulando para que o nosso corpo a utilize. Quando não é mais necessário utilizá-la, vai para a urina, ou seja, fica no fluido glomerular e aí cai na pelve renal. Caiu na pelve renal, só tem um destino:
através dos ureteres, vai até a bexiga, e depois da bexiga, através da uretra, a uretra é excretado. Tá bem? Então, isso é interessante. Todas as trocas, ou seja, nós vamos falar sobre filtração, sobre reabsorção e sobre secreção. Tudo acontece dentro aqui, ó, do néfron, entre néfron e sangue e néfron, porque depois que saiu do néfron, depois que caiu na pelve renal, é urina, não tem mais troca, tá? A urina que está saindo na pelve renal é a mesma urina que vai ser excretada. Claro que se tiver algum tipo de sangramento nessa via urinária, aí é outra história, mas em termos de substâncias, né, que estão no néfron, é a mesma constituição, a mesma composição. Aqui, ó, ele deu um zoom naqueles dois néfrons que vocês estavam vendo ali na figura anterior, agora vocês estão vendo mais de perto. E aí vocês conseguem ver, né, que o néfron, na verdade, é um caninho, né, entre aspas, né, é um caninho, certo? Aqui dá bem para ver, ó, aqui ele desenhou cortado, então a gente tem bem a ideia de ser um caninho. E aqui está mostrando para vocês, né, os locais, ou o local onde este néfron chega na pelve renal. Aqui em marrom está representada a pelve renal, aqui embaixo, ó, tá? Isso aqui é pelve renal. Esta aqui é a região medular, como eu já havia mostrado, e esta aqui é a região cortical. E essa aqui é a cápsula do órgão, né? A parte mais externa, tá? Então é aqui que nós estamos, e é aqui que nós vamos ficar durante 2 ou 3 vídeos, dentro do néfron, certo? Para que a gente esteja bem localizado no nosso GPS. Vamos adiante. Esta figura aqui, ó, mostra de novo o néfron, né? O nosso personagem de hoje é o néfron. Então, aí vocês estão vendo de novo um néfron representado, e vocês estão vendo também, além do néfron, os elementos vasculares do néfron, ou seja, os vasos sanguíneos que estão em contato íntimo com o néfron, tá? Para vocês terem uma ideia da importância dessas trocas entre sangue, néfron e sangue, para a manutenção da nossa homeostase, em torno de 20% do que o coração bombeia de sangue, né, que o ventrículo esquerdo, na verdade, bombeia de sangue, vai direto para os rins. Ou seja, a cada bombeada do ventrículo esquerdo, que o sangue vai para a artéria aorta, 20% desse sangue vai direto para os rins, né? Chega nos rins pela artéria renal, passa para pequenas artérias, chega nas arteríolas, e aqui vocês estão vendo uma arteríola, ó, arteríola aferente, ou seja, o sangue está chegando aqui no néfron, o sangue chega no néfron por esta arteríola chamada de arteríola aferente. Aferente é aquele mesmo nome, né, que a gente dá para o neurônio sensitivo. Vocês já ouviram falar desse termo? Então, existem vários termos que servem para diferentes coisas, né? Então, o sangue chega ao néfron pela arteríola aferente. Aí, logo em seguida, vocês estão vendo aqui, ó, que ele representou os capilares glomerulares. Tá? Capilares glomerulares, ou capilares do glomérulo. Então, o sangue chega pela arteríola aferente até os capilares glomerulares. Opa, se é capilar, possibilita a troca. Exatamente. Aqui nos capilares glomerulares já começa, é o ponto onde iniciam as trocas entre sangue e néfron, certo? Depois que o sangue passa pelos capilares glomerulares, o sangue chega na arteríola eferente. Estão vendo aqui? Arteríola eferente. Ou seja, o sangue saiu dos capilares glomerulares e caiu na arteríola eferente. E logo em seguida, existe uma nova rede de capilares aqui, ó. O sangue, através da arteríola eferente, então, chega nesta outra rede de capilares demonstrados aqui, que são os capilares peritubulares. Capilares
peritubulares. E aqui, opa, se é capilar, tem troca. Exatamente, tem troca. Aqui acontecem muitas trocas entre néfron e sangue e néfron. Tá? Então, já vamos começar a dar nome aos bois. A filtração acontece aqui, ó, entre os capilares glomerulares e a cápsula de Bowman. Aqui, ó. Tá? Eu circundei ali a cápsula de Bowman em verde. B-O-W-M-A-N-N. Bowman. Então, a filtração só acontece ali. As substâncias saem dos capilares glomerulares e caem na cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman é uma porção do néfron, certo? Então, filtração acontece aqui. E a reabsorção e a secreção, que são aqueles outros dois processos que eu escrevi lá atrás, acontecem aqui, ó. E envolvem os capilares peritubulares. E aí acontecem aqui, naquela porção que vocês conhecem, que é o túbulo proximal, que está aqui, em azul ali, né? Túbulo proximal, acontece é o principal local de reabsorção. Então, muita substância é reabsorvida aí, ou seja, sai do fluido glomerular na altura do túbulo proximal e retorna para o sangue na altura dos capilares peritubulares. Depois, ainda aqui no túbulo proximal e nos capilares peritubulares é o principal local de reabsorção e também o principal local de secreção, tá? Depois, na alça de Henle, ramo descendente, que eu estou passando de laranja aqui, e no ramo ascendente da alça de Henle, também acontece reabsorção e alguma coisa de secreção, tá? E depois aqui, ó, no túbulo distal, que é esse que eu estou passando em verde aqui, não, perdão, me perdi aqui no túbulo distal, que vem aqui, ó, passa entre a arteríola aferente e eferente, vem aqui por trás, faz uma volta aqui e depois vem mais ou menos até aqui. Aqui é o túbulo proximal, é uma outra porção do néfron, aonde também acontece reabsorção e secreção, tá? E por último, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Esta última porção do néfron aqui, ó, antes de cair, antes do fluido glomerular chegar na pelve renal, esta última porção do néfron, que eu agora marquei de preto, é o ducto coletor, certo? Então, todas essas porções que eu citei do néfron são os elementos tubulares do néfron. Vou repetir. Cápsula de Bowman, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e ducto coletor. Então, são os elementos tubulares do néfron, são as partes do néfron, tá? E os elementos vasculares do néfron são esses que estão mostrados aqui nessa legenda, né? Arteríola aferente, capilares glomerulares, arteríola eferente, capilares peritubulares. Depois que o sangue passa pelos capilares peritubulares e faz a reabsorção e secreção, o sangue chega nas vênulas. E aí passa para pequenas veias e depois pela veia renal deixa os rins e volta para a circulação, né? Vai para a veia cava e átrio direito e aí, né? Vai de novo, começa uma nova circulação ali. Certo, pessoal? Então, essa é a relação bem íntima, né, entre elementos vasculares, que estão na legenda, e os elementos tubulares que eu citei para vocês. A gente vai ter oportunidade de ver de novo esses lugares e falar mais sobre esses mecanismos, sobre esses três. Então, nesse vídeo de hoje, eu queria deixar bem caracterizada esta relação bem íntima
entre elementos vasculares e elementos tubulares do néfron. E citar para vocês os 3 processos que acontecem e que envolvem esses 2 elementos, ou seja, vasculares e tubulares, que são filtração glomerular, reabsorção renal e secreção renal. A gente vai continuar, vai falar dele no próximo vídeo. Então, para quem quiser ir dando uma olhada, adiantando, ótimo, tá? Desejo para vocês uma excelente semana, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima segunda. Um abraço!